Olá, pessoal, a todos vocês que assistem o YouTube. Eu resolvi que eu não sou muito assim de gravar vídeos da minha vida pessoal. Gravo entretenimento, brincadeira, da minha vida pessoal. Nunca gravei, porém eu desde a minha infância eu vivo engasgada, sempre desabafei, agora dei um stop, sempre desabafei com amigas, conhecidas, mas nunca ninguém se propôs a me ajudar, somente me ouvia, mas resultado mesmo para me ajudar, para me incentivar, para me dar um impulso, né, para recurso, nunca. Só emprestava os ouvidos para me ouvir. Bom, gente, é o seguinte, inclusive esses dias eu estava até passando mal, tipo uma depressão, desmaiei e a psicóloga já tinha falado para mim que são traumas da infância, que ela lia perfeitamente nos meus olhos que ela via um trauma de infância, né? Que realmente, bom, gente, começando aqui, eu nasci em Niterói, mas com a minha mãe biológica. Dá para escrever um livro a minha história. A minha história dá para escrever um livro. Já até comentaram comigo, falei, já pensei sobre isso, dá para escrever um livro. Bem, eu sou gêmea com um gênero masculino. Até hoje não consegui encontrá-lo, porém as minhas outras irmãs, tanto o casal mais velho do que eu, do relacionamento da minha mãe biológica, eu conheci, e a minha irmã mais nova do que eu, 1 ano, do mesmo pai e da mesma mãe, né? No caso, é minha irmã por parte de mãe. Conheço, tá? Moro em Niterói, mas é o seguinte, vem o pior aí. Agora vem o pior. Bem, a minha mãe, no caso, adotiva, que não pôde ter filhos, né? E morava na roça, no interior, e meu pai tinha lá um comércio que na época era dado o nome de armazém, né? Vendia de tudo. Então, como ele sempre teve parentes em Niterói, inclusive vizinhos da minha mãe biológica, minha mãe era biológica, que eu não tive a oportunidade de conhecê-la, e entendo, não condeno, não julgo, porque eu soube pela minha irmã mais velha, que saiu de Niterói e vive uns 20 anos em Recife, que minha mãe biológica vivia uma vida muito dura, né? E devido ter mente fraca, acredito, e como eu tô falando aqui, o meu pai biológico ia visitar a família dele em Niterói, e o marido da minha mãe biológica era um policial dos pesados. Não preciso nem falar declaradamente aqui, né? Dos pesados, perigoso, né? Já se foi, já faleceu, só andava armado, já deu para captar, né? Então, nessa saída aí do meu pai biológico ao trabalho, o meu pai, que é do meu sangue, da minha genética, nesse exato dia foi visitar os parentes que ficavam colados, né, assim, bem próximo, assim, vizinhos mesmo da minha mãe biológica. A minha mãe caiu na fraqueza de se envolver com o meu pai. Aí o que acontece?
Depois surgiu a gravidez da minha mãe biológica e nós nascemos, né? Um casal de gêmeos, meu irmão e eu. E ela, né, com a mente fraca, não sei, a pressão, o desespero que ela apanhava muito do marido atual, do policial agressivo, era amarrada, que naquela época, em 1972, não tinha essa lei rígida. Ela tinha até marcas pelo corpo, que a minha irmã, que mora em Recife, que é a mais velha do primeiro relacionamento da minha mãe, ela e meu irmão mais velho, que são companheiros, né, me contaram que nessa época ninguém denunciava porque não tinha essa lei rigorosa, rígida como hoje, né? Entre aspas, né? Porque tem, levam os criminosos para trás das grades, mas daqui a pouco estão soltos, né? Então é o seguinte, nós nascemos, quem me dava leitinho recém-nascida era a prima do meu pai, que era vizinha da minha mãe. Me dava leite, minha mãe não tinha condições de nada e eu só estava somente vestida com um vestidinho muito fino e mais triste é que eu estava dentro de uma caixa, aquelas caixas, né, de que colocam limões, laranja, caixa, gente, caixa. Então, devido ao frio, eu peguei uma pneumonia muito grave, quase que eu não estou aqui agora gravando esse vídeo. Então, como a minha mãe foi fraca e o esposo dela, agressivo, policial, estava desconfiado pelo tempo, né, dos meses e tal, ela acabou, não sei se ele pressionou ela, e ela acabou confirmando para ele que o casal de gêmeos não éramos filhos dele, que era o marido dela. Era do parente da vizinha dela que foi lá visitar os parentes e ela acabou se envolvendo, mente fraca, né? Não soube segurar, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então é o seguinte, gente, tá? Naquela época não tinha telefone, era carta de correspondência e tal, né? E a parente do meu pai, enviou uma correspondência pedindo pelo amor de Deus para ele comparecer lá. Vem socorrer a sua filha, agora segura que é teu, porque o marido da mãe da sua filha descobriu que o casal de gêmeos não são dele. O meu irmão foi adotado por uma família primeiro do que eu. Eu não sei se foi por sorte ou azar, não sei, eu fiquei. O meu irmão foi adotado por outra família, até porque após eu ter conhecido as minhas irmãs, logo assim que inventaram o Facebook, então pelo meu sobrenome, que meu sobrenome é raro, eu descobri primas, irmãs, sabe? Então aí elas se comoveram com a situação e foram na Receita Federal procurar o meu irmão, que é gêmeo comigo, não consta óbito na Receita Federal, não sei o que houve, não sei se os pais dele trocaram os documentos, né? Porque o meu sonho é conhecer meu irmão. E ele existe, ele tá vivo, não sei se mora em outro país, se a família que adotaram ele levaram ele para outro país e trocaram o documento, o nome, tudo. O nome dele, na verdade, é Jorge Roulien Fayal.
tá? Não encontro nas mídias como eu encontrei a minha família, não encontramos de forma alguma. Bom, o assunto principal. Daí o meu pai biológico foi lá com a minha mãe, que não pôde ter filha, minha mãe, entre aspas, né, adotiva, né? Foram lá, me adotaram, me levaram ao médico. Aliás, primeiramente foram ao cartório legalizar. A minha mãe adotiva não quis dar o nome dela para mim, tá? Eu acho que porque é coisa de antigamente, né? Antigamente as pessoas pensavam assim, a traição machucava muito, tinha que ser submissa ao marido para a separação. Naquela época era o auge, né, da difamação, era feio e tal. Então, o meu pai não trocou a minha certidão de nascimento porque a minha mãe, né, adotiva não permitiu, e meu pai apenas fez uma declaração de adoção de responsabilidade, né, como e está pelo resto da minha vida na minha na responsabilidade para comigo, sabe? Então, o que acontece? Fomos morar na época, né, no sítio do estado aqui mesmo do Rio de Janeiro. Moramos, eu fiquei lá 21 dias de vida, eu quase morri com pneumonia, eu tive livramento devido à friagem e a roupinha muito fina dentro de um caixote de pau, como eu falei anteriormente, de colocar limões, laranja, né? Então, graças a Deus, Deus me livrou, estou aqui. Então é o seguinte, gente, após meu pai ir lá me salvar, que meu pai tinha muito carinho comigo, que inclusive ele faleceu há 15 anos atrás, primeiro do que minha mãe adotiva. Eu fiquei durante 10 anos no interior. Aí meu pai comprou terrenos aqui no bairro que eu moro, construiu casas e viemos morar aqui. Eu vim para cá com 10 anos, saí do interior. Mas, tem gente da família que até... Minha mãe nunca abria a boca, né? Nunca abria a boca. Mas tem pessoas que já desconfiavam que eu seria filha dele. Que eu seria filha dele, do meu pai. Entende? Então é o seguinte, vim morar aqui, mas eu vou te falar, eu fui crescendo na roça, fui crescendo e eu não entendia nada, como hoje evoluiu tudo é descoberto, nome de doenças, né? AVC, antigamente era derrame, né? A criança muito agitada, autismo, então não tinha nada disso. Então, com a evolução da ciência, foram descobrindo o nome das doenças, o que ocorre no ser humano. Então, é isso. Voltando aqui, mudei para cá com os 10 anos de vida, tem 43 anos que eu moro aqui, mas o comportamento da minha mãe que me criou, ela nunca me aceitou, disse que não me amava, aí eu não aguentava, né? Isso doía muito, que a casa dela, né, tá ali até hoje, fica ao lado da minha casa. Ela também faleceu, fez 5 meses, dia 1º agora, ela faleceu, e faleceu sem me pedir perdão. Sempre foi uma controladora, me prendi quando eu tava morando aqui já grande, até
aos meus 20 anos de idade, me trancava no quarto, colocava pet de água e aqueles, como que é o nome daqueles que tem uma alça de fazer xixi? Tipo um bojo assim penico. Colocava penico e me trancava, eu não podia ter acesso a ninguém, da escola para casa, de casa para escola, porém, quando tinha trabalhos em equipe, o meu colégio que eu estudei fica na minha rua e as demais alunas, companheiras minhas de colégio, moravam mais distante, tinha que pegar ônibus. E nessa época, trabalho de cartolina, que vocês lembram aí, tinha que ter equipe de 4. Então a professora determinava o quê? Gente, o trabalho vocês vão fazer na casa da Carla, que é mais próximo à escola. Porque minha mãe também não deixava eu ir para casa de ninguém sabendo que valia ponto. Me atrapalhou, me bloqueou de tudo, de cursos, que naquela minha época que eu estudava, gente, não precisava agora essa burocracia de faculdade, ensino médio, diploma, bastava saber ler e escrever. Apareceu um curso de enfermagem, bastava ler e escrever. A minha amiga, os pais deixaram e a minha mãe aqui adotiva não deixou. Eu não sabia dialogar com ninguém porque eu vivia presa. Tenho amigas de escola, testemunhos até hoje e pessoas que foram criadas comigo daqui, que são minhas amigas de infância desde que eu vim pra cá. Todo mundo sabe, tá? Eu era refém de cativeiro, a verdade é essa, a palavra certa é essa, cativeiro, trancada no quarto dia e noite com chave. A minha avó a minha avó materna morava logo ali na outra rua de baixo, é só descer, né, que já chegava na casa dela. Mesmo assim, quando a minha mãe ia para casa da minha avó cedo, só retornava à noite e eu ficava o dia todo trancada dentro do quarto gritando e chorando. As minhas amigas vinham na janela e foge, foge. Como que eu vou fugir se na janela tinha grades? Aquelas grades de ferro, sabe? Tipo jaula mesmo, com aqueles quadradinhos de cadeia. Não tinha como fugir. E eu já ameacei várias vezes arrumar a mochila, tô indo embora. Como ela era de opinião, ela dizia: se você for da porta para dentro, você não entra. Se você for fazer um curso, aqui você não volta mais. E ela era de opinião. Quem conhece ela aqui sabe, a palavra dela é uma só. Era terrível, tá? Mas meu coração tá leve, eu a perdoei. Quem cuidou dela quando começou a ter mais idade assim avançada, que ela era muito ativa, começou a aparecer problemas, eu que cuidei. Eu sendo a pior ser humano da face da terra, eu nasci branquinha com os olhos azuis e fiquei morena porque a minha mãe biológica é morena. Aí a minha mãe adotiva dizia: eu não gosto de você, eu peguei uma criança branquinha igual leite, agora tá igual, agora tem cor de macaca. Até parente dela chamava a atenção dela: você não é minha filha não, você é a macaca, saiu da jaula. Falei: mãe, eu falava: mãe, a minha mãe era morena e meu cabelo é bom e tal. Aí a parente dela falou: titia, ela não é macaca não, nem se fosse. E daí se ela fosse escura, se ela fosse negra, né? Racista, preconceituosa. Aí, gente, o que acontece?
me maltratou muito, muito, já me colocou pro lado de fora. A vizinhança aqui da frente, as minhas amigas, tudo morava aqui em frente, que estão até hoje, né, casadas e tudo. Aqui na frente, eu não podia ficar ali na frente se eu fosse escondido a vara de guando. Não sei se vocês conhecem, de goiaba. Ó, surrava nas minhas pernas de cortar. Ali na frente, que eu ia um pouquinho ali, aí ela me trancava, me dava e metia coça em mim, entendeu? Então, eu tive com uma psicóloga quando ela ficava doente, eu me preocupava, tenho fotos, tenho tudo, eu orava por ela, porque eu sentia por ela, eu tinha empatia por ela, mesmo ela tendo esse comportamento, todo mundo era perfeito, menos eu. Cortava o cabelo, tava feio, deixava o cabelo crescer, tava feio, colocava uma roupa bonita, tava feia, para você não combinou não. E para os outros tudo tava bom. Então é o seguinte, gente, eu sofri muito e hoje venho descobrir que eu estava convivendo com uma narcisista, tá? Que Deus a tenha. Ela ficou internada, eu fiquei com ela aqui sozinha, cuidando dela, teimosa, com anemia. O médico proibiu ela andar, mas ela com implicância comigo, ela se jogava da cama. O problema era para ela não quebrar nenhum fêmur, nenhum osso, e eu tinha todo o cuidado do meu vizinho que me ajudava. Minhas filhas, cada uma tem a vida delas, uma tem 2 filhas, a outra trabalha, tem marido, mas mesmo assim eu pedi ajuda às minhas filhas, até que um dia, né, que elas chegaram aqui, me viram caída aqui pesando 45 quilos, porque eu não dormia tomando conta dela para ela não cair. Aí ela foi pro hospital, quebrou o primeiro fêmur por teimosia, rebeldia, fazia comida fresca, ela mandava eu enfiar naquele lugar, porque eu não vou citar aqui. Come você, enfia lá, não sei, enfia lá. Mãe, eu fiz comida fresquinha pra senhora. Ela operou as 2 vistas. Primeiro foi o procedimento de uma vista em Niterói, né? A gente se loca, como se fala, a gente saía daqui, né? Saía daqui de táxi 4 da manhã, fez o processo da primeira vista, com 6 meses operou a outra, tudo eu, e eu não valia nada. Aí aqui, onde eu moro, após ela ter quebrado o primeiro fêmur, eu tive com uma psicóloga no hospital, conversou uma hora comigo. Ela achei estranho eu na porta da enfermaria, minha mãe deitadinha lá, né? E a psicóloga passou no corredor e perguntou se podia dar uma palavrinha comigo. Ficou uma hora conversando comigo. Até tinha marcado para conversar com ela, que ela não, né, uma consulta com ela, né, que ela é do SUS e muito boa, muito competente. Eu não precisei falar nada, ela leu toda a minha história através dos meus olhos, porque elas estão preparadas para isso, especialista nisso. Ela falou: eu vejo em você trauma desde a infância. E sua mãe é qual? Eu fui e falei: aquela ali, ó, a porta, o leito tava de frente para a porta. Ela é sua mãe. Olha, vou ser sincera, você pode fazer de tudo. Ela deve ter alguma revolta, não? Aí eu expliquei para ela: não, porque meu pai, ela não podia ter filho, aí meu pai se envolveu com a minha mãe lá em Niterói e tal, aconteceu, né? Eu vim ao mundo sem eu ter culpa de nada, e ela descontou a mágoa, a raiva do meu pai, tudo em cima de mim. Entendi. Olha, você pode lamber os pés dela, vesti-la de ouro, que ela nunca vai te dar valor. Nunca vai te dar valor, realmente. E ela faleceu, né, dia 1º de julho, e não me pediu perdão, não.
não me pediu perdão, sendo que ela, na verdade, eu acho que ela me pediu discretamente. Por quê? A última vez que ela ficava internada, eu voltava para casa. Eu ficava doida, eu ficava doente junto com ela. Sentiu falta de ar, quase morreu. E eu orando, né, para ela que por tudo que acontecia em relação do convívio dela comigo, né? Palavras negativas, tudo que eu ia fazer, ela já dizia que não ia dar certo. E aquela energia, como esponja, eu absorvia e meu espírito, meu corpo ficava pesado, sabe? E me fazia muito mal. Eu só fui ficar liberta depois que eu casei. Por incrível que pareça, casei com o sobrinho do meu pai aqui, que é meu pai biológico. Tive 2 filhas, tenho 2 netas, uma tem 6 que eu ajudei a criar, e a outra mais velha. Tenho uma de 30 e outra de 25. A de 25 é mãe das minhas netas. A primeira de 6 anos eu ajudei a criar. Agora ela tem outra que vai fazer 1 ano. Não me conhece como avó, não me deram valor nenhum. Por quê? Depois que a minha mãe adoeceu, para completar o restante das minhas decepções e sofrimento, eu fui traída. Minha mãe, pelas minhas costas, passou bens, casas alugadas, terreno. Ali na casa que minha mãe morava, deu para minha filha mais velha, mas eu também eu penso assim, volto. Não, minhas filhas não iriam nunca ficarem desamparadas, ainda mais que eu tenho neta, e agora veio mais uma que vai fazer 1 ano. Eu nunca iria, meu coração é bom. Meu coração, minha irmã mais velha, que mora em Recife, disse que minha mãe tinha um coração muito bom, a biológica, que faleceu em 89. Não tive, infelizmente, a oportunidade de conhecê-la, porém a mãe que me criou, adotiva, nunca quis que eu conhecesse a minha mãe biológica. O medo dela era eu procurar. Quando ela descobriu que eu conhecia minhas irmãs que tiveram aqui, fiz questão de levá-las para minha mãe conhecer a adotiva, a minha mãe ficou maluca. Ficou maluca, entendeu? Deve ser para não descobrir as verdades, como ela me tratava, né? Então é muito sofrido isso, gente. E graças a Deus eu estou melhorando, porque os meus olhos viviam tristes. Eu tomo remédio para dormir. E meu sorriso, que eu era alegre quando era solteira, eu vivia rindo e não tive mais vontade de rir. Aí agora, como eu falei anteriormente, fui descobrir que ela sugou toda a minha energia, acabou com a minha alegria, tá? Uma mulher não falando mal, eu não tenho mágoa dela, pedi a Deus para perdoá-la. Só tô desabafando aqui que tá engasgado, porque não adianta presencialmente, né, presencial, desabafar com parentes, com amigas, porque só querem ouvir a nossa história, mas ajudar mesmo, tomar atitude mesmo, nada. Entendeu? Entenderam? Então, minha vida muito sofrida. Casei com um sobrinho do meu pai biológico, né? E aí que eu fui ficar mais liberta um pouco, tive minha casa aqui onde eu moro, com meu ex-marido, meu pai das minhas filhas, que eu sou divorciada, né? O pai das minhas filhas, que é sobrinho do meu pai biológico, construiu essa casa aqui. Eu vim morar aqui, que eu fiquei mais liberta. Aí daí de eu ter tantos traumas na minha mente, eu não soube, porque minha mãe nunca passou para mim, nunca me ensinou o que é certo, o que é errado. Se falasse menstruação com ela, desculpem aqui a maneira de falar, né? Se eu falasse com ela aquele momento de todo mês, né? Aquele sangramento, era um tapa que eu levava na cara. Toma vergonha, sua sem vergonha. Tá igual vagabunda. Eu não podia falar com ela porque ela nunca passou isso pra mim. Entendeu? Então ela era uma narcisista. Eu fui descobrir agora.
Então é o seguinte, quando ela passava mal, eu passava junto, que a vizinhança vinha aqui socorrer, eu acionava o SAMU ela teve uma vez que quase pacotou, mas eu orei. Eu acredito, né, no poder da oração. Ela levantou, teve alta, veio para casa, até que apareceu aí uma anemia bem profunda, que eu tive que cuidar dela, que eu não dormia, nem remédio de dormir, tanta adrenalina da minha mãe não fazia efeito. Então eu pedia socorro às minhas filhas, né? E pedia socorro ao meu vizinho que me ajudava aqui para eu ir no mercado comprar legumes, comprar as necessidades para fazer a comida dela, os remédios. Eu nem pedia para entregar aqui, não. Eu mesma ia diretamente, entendeu? E para completar, eu tomei conta dela injustamente. Eu descobri também a traição aí, falando em traição, ela tinha passado a biometria das aposentadorias dela, conta conjunta, quando a minha filha, mãe das minhas netas, completou 18 anos e eu não sabia. Fui saber depois que minha mãe ficou debilitada, acamada, porque ela quebrou primeiro o fêmur e quebrou o segundo. Aí acabou com ela. Nem a fisioterapia seria eficaz mais para ela, devido à idade, entendeu? E os ossos não tinham mais líquidos, estavam ressecados. Aí foi complicando tudo. Ela foi inchando, os rins pararam. Aí dessa vez foi a última vez que ela foi para o hospital. E eu em desespero, chorando por ver ela assim, ela não aguentava com o peso das pernas, o rosto dela estava igual o rosto do Fofão. As pálpebras aqui, não aparecia o olho ficava enterrado.